Glória a Deus, maravilha. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Eu quero fazer uma rápida reflexão nesse texto e depois dar a oportunidade para que os irmãos possam estar testemunhando. Culto de ação de graças, nós abrimos a oportunidade para os irmãos testemunharem sobre as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem feito durante o ano nas nossas vidas, amém? Evangelho de João, capítulo 9, todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. Então vamos ler. A partir do verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem e ninguém pode trabalhar. Versículo 25, queridos. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Versículo 37. Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E então o adorou. Aleluia. Grande e eterno Deus, foi lida a tua palavra, podemos louvar o teu nome, exaltar a tua santidade. Agora pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, continua falando aos nossos corações, pela tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Queridos, esse texto fala a respeito de um homem cego de nascença. Situação essa que todos nós nascemos literalmente cegos. Não cego da visão física, mas cegos porque o pecado nos cegou. A partir do momento que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, automaticamente todos estão vivendo uma cegueira espiritual. E Jesus Cristo, ele veio para interromper este processo, interromper este projeto, esta obra do diabo nas nossas vidas, de fazer com que nós continuemos cegos. Pelo contrário, o Senhor veio nos dar visão, abrir a visão, abrir os nossos olhos, abrir os olhos aos cegos. E quando nós temos um encontro com Deus, quando nós reconhecemos Jesus, Salvador das nossas vidas, o autor e o consumador da nossa fé, as escamas dos nossos olhos caem por terra. Então nós podemos começar a enxergar uma nova perspectiva, uma nova dimensão, começamos a enxergar uma nova vida. Agora esta vida não mais em trevas, porque aquele que estava em trevas foi transportado, foi levado para a luz. Quando nós andávamos nos nossos pecados e delitos, a Bíblia diz que nós andávamos em trevas, e automaticamente isso nos cegava, porque nas trevas nós não vemos. Já tentou abrir os olhos nas trevas, na escuridão, no breu? Não enxergamos nada. Mas o Senhor veio e tira as escamas, ele traz luz onde não há luz nenhuma. Queridos, isso acontece na vida deste homem de uma forma muito diferente, muito inusitada, muito especial. Em todos os momentos em que Jesus cura alguém, em que Jesus ministra na vida de alguém, nunca faz o que ele fez na vida desse homem. A Bíblia diz que ele cospe no chão. Eu até disse um dia desses que ainda bem que o camarada não era mudo, né? E sim cego, que se fosse mudo ia passar saliva com barro na boca do camarada. É complicado isso, né? Mas ele cospe no chão, faz uma lama, um lodo com aquele cuspe e passa nos olhos daquele homem, daquele cego de nascença, e dá uma ordem a ele: vá ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, vai e lava-te.
e não conta para ninguém o que aconteceu com você. A Bíblia diz que ele vai, ele se lava no tanque de Siloé e volta vendo, volta enxergando, causando maior tumulto, causando a maior frenesia, maior aflição na vida das pessoas. Esse não era aquele cego, não é o que ficava mendigando, não é o que ficava pedindo nas praças, não é ele. E as pessoas então entusiasmadas com aquela situação, alguns felizes, outros nem tanto, mas todos estavam e tinham que estar estupefados. Por quê? Porque aquele que era cego de nascença agora estava vendo. Um dos líderes da época questionou dizendo: nós nunca vimos um cego de nascença ver. Como isso pode acontecer? De fato, eles nunca haviam visto isso. Isso veio acontecer agora na nossa geração. Um oftalmo dos Estados Unidos é quem descobriu a cura para a cegueira, e alguns cegos de nascença hoje podem ver, mas nos dias deste homem realmente isso nunca havia acontecido. Eles nunca haviam visto um milagre ou alguém poder voltar à visão sendo cego de nascença. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Jesus Cristo, ele está reconstruindo, ou ele está concluindo a construção nas nossas vidas. Primeira coisa que eu quero destacar é que quando ele pega a lama misturado com a saliva e passa nos olhos, ele está pegando a matéria-prima da nossa construção, porque a lama, o lodo, o barro, a terra, o pó, é a matéria-prima da minha construção e da sua construção. É ou não é verdade? Nós fomos feitos do quê? Do és pó, do pó tu vieste, pro pó. Essa parte vamos demorar um pouco para escutar em nome de Jesus, mas essa é a verdade. Do pó vieste, ao pó voltarás, é ou não é? Quando o pó que somos, Jesus pega o pó e constrói a visão, conclui a obra da sua criação na vida daquele homem cego de nascença. Você já parou para observar quanta obra, quanto o Senhor tem concluído na tua vida, quanto o Senhor tem completado na obra da sua criação, chamado você, meu irmão, você, minha irmã? E a Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome, não é? Rogério, eu vou concluir a obra que eu comecei, porque a Bíblia diz que a obra que o Senhor começou, Ele vai concluir, e muitas áreas das nossas vidas precisam ser trabalhadas, precisam ser curadas, libertas, transformadas, completadas, muitas vezes na personalidade, no sentimento, outras vezes na emoção, outras vezes áreas físicas, como na vida deste homem. Questões físicas podem ser curadas, concluídas, completadas, transformadas. Quem não tinha útero, o Senhor pode dar. Quem não tinha visão, o Senhor pode dar. Quem não falava, o Senhor faz falar. Quem era enfermo, o Senhor pode curar. Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Aquele que construiu, o arquiteto das nossas vidas, entenda isso, ele sabe construir com perfeição. Amém, amados? Diga comigo: o arquiteto da minha vida é perfeito. Se alguém te chamar de feio, não acredite, porque o arquiteto da tua vida é perfeito. Amém? Alguns ficam meio desarrumados porque não cuida bem da construção de Deus, não é isso? Não cuida bem, fica meio fora de padrão, mas quando foi feito direitinho, com certeza, segundo a vontade do arquiteto. Queridos, chegaram diante deste homem, questionando a ele: quem te curou? Quem foi que fez isso com você? Que história é essa? Conte isso direito. Afinal de contas, hoje é sábado, isso não pode, por que isso está acontecendo? E observem a resposta deste homem. Seguinte, meu povo, eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu era cego, agora estou vendo. Primeira coisa, meu irmão, ele está reconhecendo o milagre de Deus na sua vida. Talvez uma das nossas maiores falhas é em não reconhecer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, é em não conseguir reconhecer a ação, o milagre na nossa família, na nossa vida, na nossa história. Quantas vezes temos batido no
feito e temos atribuído a nós mesmos, as nossas próprias condições, as nossas próprias capacidades, aquilo que nós temos alcançado, aquilo que nós temos avançado, quando na realidade, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a fazer como fez este homem, adorar o nome do Senhor. Primeiro ele responde: eu não sei quem ele era, uma coisa eu sei, eu era cego, isso é fato, mas agora eu vejo. E depois dessa pergunta que os fariseus fizeram para ele, mais adiante a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus de Nazaré. No versículo 37 ele responde: quem é o Senhor para que eu creia nele? Quem foi o homem que me curou para que eu creia nele? Quem foi este que me deu a visão para que eu acredite, para que eu creia nele? E ele estava falando justamente com Jesus, e Jesus responde para ele: já o tens visto e é o que fala contigo. Aleluia. Eu fico imaginando a emoção na vida desse homem. Eu creio que aqui nessa hora, da cabeça aos pés, não teve lugar para não arrepiar, não é verdade? Pensa bem comigo. Não precisa procurar mais. Esse que você está vendo, o que fala com você, foi o que curou você, foi o que te deu a visão, é este que fala com você. E olhe só a reação deste homem. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. E aqui eu paro e me desafio e te desafio. Será que nós temos conseguido fazer ou agir como agiu esse homem? Cego, imperfeito, muitas vezes sujos, muitas vezes incrédulos, cheios de ingratidão, mas em algum momento da nossa história encontramos um homem que mudou a nossa história, e que tem mudado a nossa história diariamente, e que tem mudado a minha casa, a minha família, a sua família, tem feito uma obra completa todos os dias. Em algum momento na nossa história encontramos esse homem, e ele começa a completar a sua obra, dando visão ao cego, restaurando o doente, curando, libertando os cativos, sarando os oprimidos. E aí, quando você tem a oportunidade de dizer: eu creio, eu acredito, quando nós temos a oportunidade de confessar dizendo: eu sei que foi o Senhor quem o fez, e a partir de hoje a única coisa que eu vou fazer é adorá-lo. Queridos do Senhor, existem duas situações aqui muito importantes. Primeiro é acreditar, e depois ser adorador, depois virar um adorador, se tornar um adorador, porque de nada adianta eu saber, de nada adianta eu crer ou eu acreditar se ele não me encontra como um verdadeiro adorador. E o que este homem está fazendo? Ele diz: eu creio, e a partir de agora ele se torna um adorador. Aleluia. E ele então o adorou. Amados, o Senhor é este homem, é esta mulher que o Senhor quer encontrar. Ele tem completado a sua obra, ele tem amado, ele tem ministrado nas nossas vidas. Para quê? Para que eu e você sejamos encontrados verdadeiros adoradores. Lá em João 4 fala muito claro a respeito disso. O Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, queridos? Meu pai foi construtor a vida inteira. A vida toda ele foi construtor. E às vezes ele pegava uma obra que rapidamente concluía. Outras obras demoravam meses, até anos para serem concluídas. Algumas ele pegava desde o alicerce, outras ele tinha que desmanchar para reconstruir. Algumas passavam por reformas. E nessa do meu pai ser construtor, eu fazia de conta que era e embolava atrás, para ganhar como um construtor. Trabalhava igual um servente e ganhava igual um construtor. Mas essa experiência me ensinou, amados, que em muitos casos algumas construções podem demorar. Talvez você esteja dizendo: por que que na minha vida as coisas são tão difíceis? Por que que demora tanto as coisas acontecerem? Talvez algumas pessoas
podem sim demorar um processo um pouco mais lento ou um pouco mais longo para que a obra seja completa na sua vida. Mas de uma coisa eu gostaria que você entendesse e tivesse certeza nesta noite: a obra que o Senhor começa, Ele vai concluir em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixe Deus concluir a sua boa obra na tua vida. Deixe Deus completar aquilo que Ele já começou, aquilo que Ele já deu início, Ele quer concluir na tua vida em nome de Jesus. Mas além disso, ou acima disso, Ele quer encontrar em mim e em você verdadeiros adoradores. Amém, queridos? Amém, amados? Eu quero perguntar para você, nesta hora, tem alguém que queira testemunhar aquilo que Deus fez? Irmã Gleice, venha cá, querida, por favor. Amém. Irmã Gleice estará testemunhando. Se houver mais alguém, depois da irmã Gleice, com certeza você vai ter oportunidade. Boa noite, amém. É sempre muito difícil vir aqui à frente, porque são muitas pessoas observando você. Mas é interessante, precisa ter força e coragem para estar aqui. E eu agradeço a minha vida transformada. Ultimamente eu tenho brigado muito com Deus desde o último testemunho, mas aí a partir do momento que Deus falou, peraí, não seria eu que tinha que brigar com você? Para você caminhar e entrar correto? Eu estou te dando tudo e você não está recebendo nada? O que aconteceu? Eu recebi uma mensagem em sonho para que eu jejuasse, isso. E eu consegui 38 dias somente, porque deu hipoglicemia. Mas eu fui fiel. 4, 5 vezes por dia, 3 da manhã e 5 da manhã em oração e com o maior prazer. E eu ficava cada vez mais tempo orando, que minha mãe chegou a ficar preocupada, que eu fiquei mais de meia hora sentada, porque eu não aguentava mais ficar ajoelhada, orando, e eu estava assim, tão apaixonada, viajando em oração, aquela adoração, que minha mãe teve que me sacudir. O que foi? Está tudo bem? De tão preocupada que ela ficou. É tanta paixão, tanto amor, tanta disposição para Ele te receber, para Ele te dar, que não tem como você não ir, não caminhar, não adorar, não se entregar. É melhor do que beber água, é melhor do que você comer qualquer tipo de comida, você fica realmente alimentado. Glória a Deus. Senhor, aí eu pedi, Senhor, o que o Senhor quiser fazer comigo, eu estou à sua disposição. Faz comigo o que o Senhor quiser, a transformação, a mudança que o Senhor quiser. Eu não quero mais nada, não vou pedir mais nada. Começou transformando tudo à minha volta. Eu tirei tudo que estava dentro da casa da minha mãe, pus para fora e pintei a casa inteira. Chegou a criar bolhas de calo, mas eu fiz com tanto prazer, em tanto louvor, que foi maravilhoso. Glória a Deus. Consegui fazer com que 3 projetos da comunidade Formigueiro, tenho provas e documentos, posso trazer, se alguém duvidar da palavra e da obra do Senhor. 10 anos a líder comunitária não conseguia mover uma ação. Em nome de Jesus, essa semana, nós ganhamos uma causa e tem mais 2 projetos para ser implantado em nome de Jesus. Querem mais? Eu fui convidada pela empresa que eu tinha adoração e um dia ter o conhecimento, né? Nem trabalhar nessa empresa. Eu fui convidada pela mão do Senhor. Fui na primeira entrevista e quem profetizou, revelou isso, foi a irmã Fran. Ela não sabia da minha história e nem do que tinha acontecido, mas o Senhor revelou no final do culto, glória a Deus. Gente, é tanta emoção que eu estou aqui, que eu estou com vontade de falar tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou falar, vocês têm um pouquinho de paciência. Aí a irmã falou, quando foi no outro dia, me convidaram. Eu fui para um clube de investimentos na Bolsa de Valores. Eu estudei 3 anos por conta dessa palestra que eu fui, que eles fizeram. Escrevi um livro e ministrei uma palestra sem recurso nenhum, tudo através da mão do Senhor. Sem dinheiro, custa muito caro fazer isso, mas eu fiz pela honra e glória do Senhor e coloquei no meu livro
passagens da Bíblia, que ele ficou com o meu livro, me convidaram para a segunda palestra, e eles gostaram. Era um homem, o Senhor que me perdoe, um homem prepotente, pretensioso, mal educado, segundo o dono. Eu fiquei, Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu falo? E ele virou para mim 2 vezes e falou, o que eu estou fazendo aqui com você? Ele queria que eu dissesse alguma coisa, tentasse impressioná-lo, e eu não fiz isso. Porque o Senhor falou, pode ir. Eu fui. Aí eu disse, Senhor, o Senhor quiser mandar eu fazer, eu vou fazer. Fiquei calado o tempo todo, esperei o homem falar o que ele quisesse. O outro colocava a mão no rosto de desespero. Nós precisamos dela, mas ele está estragando tudo. E eu continuei calada. No final, eu falei, Senhor, é com o Senhor. Se esse sonho acabar agora, tudo bem. E ele disse, tem alguma coisa estranha em você. Você não está aqui à toa. Dia 1º, eu tive a primeira reunião com ele para cuidar desse departamento, implantar esse projeto. Gente, não sou formada ainda na área. Tá? Aí ele falou assim, mas você não está aqui à toa, foi Deus que colocou você aqui, glória a Deus. Na mesma hora eu falei, então eu trabalho para você até de graça, porque você reconheceu o meu Deus. Nunca mais esse homem teve a mesma postura. Ele abriu um sorriso largo, ele ficou tão desconcertado pela situação que saiu, acho que ele ia chorar, gente, mas ele quebrou toda aquela postura. Eu falei, o Senhor está vivo dentro de mim, e é assim que vai ser. Eu tenho certeza, é tão emocionante, tão maravilhoso você andar reto, você não olhar para vizinho, para saia de ninguém, para marido de ninguém, para mulher de ninguém, nem falar mal de ninguém. E se você não tem uma palavra boa para falar, não fale. Cale-se, porque o Senhor está escutando. Ele vai ouvir você e vai te cobrar. Se você não tem coisa boa para falar, louve. Se você está chorando, louve. Se você está trabalhando, louve. Não deixe escapar a oportunidade de amar Cristo, porque Ele te ama 24 horas. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Irmã Geise, vem cá, varoa. Agora é a Geise, a charada Gleice. Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu quero agradecer a Deus por esse ano que passou, que foi um ano de bênçãos. E agradecer principalmente porque essa semana, terça-feira, eu e meu marido fizemos 8 anos de casado. Uhul! Confesso que em alguns momentos foi difícil, irmãos. Eu acho que, como toda esposa, eu senti vontade realmente de enforcar meu marido em alguns momentos. Mas o Senhor tem sustentado a gente em amor, né? Os laços que nos uniu foi o amor verdadeiro, o amor em Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Como eu coloquei lá na declaração que eu fiz para ele no Facebook, ele é a porção, 90% de paciência que falta em mim, vem dele. Quem conhece o Reinaldo sabe que ele me completa nesse ponto, e eu também completo ele em alguns pontos, né, pastor? E tem um testemunho maravilhoso na nossa vida, que alguns irmãos que nos conhecem sabem. Eu já dei esse testemunho na igreja em Várzea Grande, mas aqui eu nunca testemunhei. A Miriam, geralmente, ela ri de mim e fala, você está precisando de um testemunho novo. Mas esse tem um significado todo especial para a gente, e eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu e o Reinaldo nos casamos, há 8 anos atrás, a gente sabia que a gente tinha um problema relacionado à nossa fertilidade. A gente não sabia qual era a extensão disso. Quando chegou no momento que nós decidimos ter filho, que fomos procurar a ajuda do médico, a resposta foi a mais desanimadora possível, né? Naturalmente, vocês não vão conseguir. E não foi só um médico que disse isso, foram 1, foram 2, eu não lembro quantos foram. E foi um período de deserto na nossa vida. Foi muito difícil você ser casado e você ter sonho,
e querer constituir sua família, e você ouvir isso e não poder fazer nada. E o Senhor ouviu o nosso clamor. Nosso Deus é o Deus de milagre. Nosso milagre está aí, tem 6 anos. E as pessoas veem o Davi, e às vezes, por que o Reinaldo e a Geise só tem o Davi? O motivo é esse. Ele é um milagre de Deus para a nossa vida. Quem conhece ele sabe que ele é uma criança especial. Ele tem 5 anos, maravilhoso, obediente, inteligente, carinhoso. É a alegria do nosso lar. Nós não somos nada sem ele. E quando a gente olha para ele, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso e ama cada um de nós. E reconhece todas as nossas necessidades. E sabe o que a gente precisa, né? Para olhar para ele e reconhecer: Deus, tu és maravilhoso. Eu quero testemunhar isso com a igreja, porque as pessoas lêem na Bíblia aquelas histórias das mulheres inférteis, né? E acham que aquilo foi um tempo tão remoto, e não é. São nos dias atuais. O nosso Deus é o mesmo Deus, é o Deus de milagre. Eu quero compartilhar isso com a igreja, e saibam que esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que conhece, sonda o nosso coração, e nos ama de tal forma que contraria todo diagnóstico médico, toda pesquisa científica, todo tratamento caro e inacessível para qualquer família, e nos alcança com um milagre puro e simples, mas que faz toda a diferença na vida da gente. Amém. Um abraço, filho. Amém. Deus abençoe a vida de Geise, Reinaldo. Venha cá, varão. Glória a Deus. Simão Wanderson. Aleluia. O próprio testemunho já é o casamento, né? Então, alguns irmãos já sabem que apresentou a minha esposa, Juliette, nós casamos agora há pouco tempo. Mas para chegarmos até aqui, passamos por um período de provação muito grande. Afinal de contas, foram 4 anos namorando, dos quais só 2 anos moramos na mesma cidade, né? Foram 2 anos a mais de 1.400 quilômetros de distância. E passado um tempo, até quando tive que mudar, porque eu trabalhava junto com um magistrado, ele tinha que mudar de cidade em cidade. Eu mudei de Vila Rica e ficamos numa situação complicada, porque para eu chegar de Alto Garças em Vila Rica, eu saía na sexta-noite para chegar no domingo meio-dia. Então, há uma complicação muito grande em relação à distância, mas mesmo assim perseveramos. E até que chegou até nós a palavra do Senhor para que nós precisávamos fazer o seguinte: nós precisávamos orar. Afinal de contas, nessa distância, uma hora o amor acaba, né? Só pode, porque nessa distância todo mundo falava: caramba, como é que vocês namoram nessa distância? É muito amor. E eu me senti orgulhoso. Toda vez que eu pegava um ônibus, falava: cara, eu vou lá para Vila Rica ver a minha namorada. Rapaz, você ama ela demais. Você ama demais, não é possível que você ande dessa distância toda. E aí, nesse meio tempo, me surgiu a proposta. Eu digo que foi uma proposta do Senhor, falar: ó, abandona o que você está fazendo, que eu quero te colocar em um lugar melhor. E eu fiquei naquela: vou pedir exoneração, vou ficar desempregado, vou estudar. E eu falei aquela, pedia conselho para minha mãe, pedia conselho para a futura esposa, e faz o seu coração mandar. Eu fui lá, abandonei o emprego, falei: ó, não dá, vou tentar alguma coisa melhor. E abandonei o emprego, fiquei desempregado. E quando cheguei aqui, quando eu vim morar para cá desempregado, só estudando para concurso, imaginei assim: ó, agora tem que arrumar alguma coisa, porque a moça tá lá, o pai vai apertar e não tem como. Eu falei: eu tenho que arrumar alguma coisa. E me dediquei aos estudos, só estudando, mais de 12 horas estudando por dia. E o Senhor me concedeu, me permitiu que eu fosse aprovado em 2 concursos até. Já não sabia mais o que fazer. Então, assim, nesse meio tempo, nós até nos propomos a fazer uma campanha de oração. Nós orávamos de madrugada, aos domingos, jejuando, e até o Salmo 27, versículo 14, que foi um dos motivos da nossa... Os motivos não, foi o versículo-chave da nossa campanha de oração, que era o: espera com confiança no Senhor, alegra-te, fortaleça-te, espera, pois, no Senhor. No início da campanha foi até interessante, porque é um versículo, vamos ler o versículo, vamos meditar nele. Só que bem no finalzinho do versículo eu fui entender: espera, pois, o tempo do Senhor.
Eu passei 2 anos estudando, fazia a prova e reprovava, fazia a prova e reprovava, e 2 anos estudando. Eu falei, mas não é possível, cara, eu não vou passar. Quando chegou o dia, lembro de dezembro do ano passado, eu estava até em Vila Rica, fui comemorar o Ano Novo lá em Vila Rica, e fui com a minha aprovação. E eu cheguei para ela e falei, tem uma surpresa para você, um presente interessante, presente está dentro da Bíblia. Ela, o que é? Mas que presente está dentro da Bíblia, né? Trouxe para ela o edital da minha aprovação, e por honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu consegui ser aprovado. E agora eu falei, agora vai dar para casar, né? Pô, agora cheguei para o pai da moça e falei, agora vai dar para casar, vamos lá. Só que cadê que ninguém me chama? Eu estava com a aprovação, um papel na mão, esperando alguém me chamar para trabalhar. Eu lembro, até compartilhei com você, né, Tiago, que o cara não chega o dia do casamento, e chegou o belo dia, e passamos assim, depois de 11 meses, depois de 4 anos e 29 dias namorando, nos casamos, e hoje estamos aqui testemunhando a nossa bênção, por honra e glória do Senhor. E eu sou testemunho que esse menino estava agoniado, gente. Agoniado. E aí, Ivandro, seu casamento? Deus me livre. Demora demais, não sei por que precisa esperar isso tanto. Eu estou com vontade de ir lá casar logo. Uma coisa que tinha jeito de sair casando na hora que ele bem entendesse, né, Juliette? Amém. Mais alguém, queridos? Maravilha. Emília, vem cá, minha jovem. Uma Emily. Amém, graça e paz, igreja. Meu testemunho é da minha mãe, que no começo do ano, em abril, ela começou a sentir umas dores muito fortes no abdômen. E ela ia no médico e ninguém descobriu o que era. Até que ela fez uma tomografia e tinha dado um tumor de 9 centímetros no ovário dela. Aí ele internou tudo, isso era num sábado. De repente ela começou a sentir muita dor de novo. E esse tumor, ele estourou dentro dela e começou a sair igual menstruação. Nesse exato momento, minha prima, ela chegou, e o marido dessa minha prima é médico. E ela, desesperada, não sabia o que fazer. Minha mãe, era saindo muito pus dela. Minha prima ligou para o marido dela e falou, Giovanni, não deixa minha tia morrer, que ela está morrendo aqui. E isso, minha mãe ia fazer essa cirurgia para biópsia na segunda-feira, em Jaú. A gente mora em Dracena, interior de São Paulo. E imediatamente Giovanni foi atrás de um médico lá, e esse médico, ele lá em Dracena, o povo não gosta muito dele, que ele é muito cara fechada, é um médico que não é muito amigável. E o Giovanni estranhou que na hora que o Giovanni falou, seu Fernando, minha tia está isso, ela está internada no quarto tal, dá para o senhor dar uma olhadinha nela? Imediatamente ele foi no hospital, ele trabalha no INSS, e ele largou o trabalho e foi. O Giovanni até espantou de ver aquilo. Na hora que ele chegou lá, que ele viu a situação da minha mãe, ele falou, posso te operar amanhã? Porque ela não ia operar em Dracena, ela ia operar em Jaú. A minha mãe falou, não, pode. E no domingo, e nisso ninguém me falava nada. Até agora, até nesse momento, eu não estava sabendo de nada aqui. E chegou o dia da operação, quando abriram a minha mãe, não tinha só o tumor estourado dentro dela, tinha 30 centímetros do intestino dela estava estourado já. Tinha fezes até no pulmão da minha mãe. Os médicos até hoje não sabem como que a minha mãe sobreviveu. E ninguém sabe de onde que veio isso, como que aconteceu isso, e ninguém também contou como que exatamente estava. A única coisa que eles falaram era que tinha fezes até no pulmão, que estava muito feio. E minha mãe, e eu aqui apreensiva, às vezes não parecia que eu estou aqui sempre na igreja, não parecia, não tentava demonstrar que o jeito que eu sentia, mas às vezes eu chegava em casa, eu chorava por dentro às vezes, e eu nunca gostei de ficar falando nada para ninguém, eu só falei para algumas pessoas da igreja, para o pastor, porque eu tinha certeza que a minha mãe ia morrer. E eu pedi a Deus, se for da vontade dele, que minha mãe torne a viver. Eu sabia que ela ia morrer. E minha mãe, durante a cirurgia, ela também perdeu muito sangue. E foi realmente por Deus, foi um milagre na vida da minha mãe, que ela está viva hoje. Hoje ela está com aquela bolsinha de colostomia, ela vai fazer outra operação ano que vem para retornar o intestino no lugar, e eu também creio que vai ser outra vitória, outro milagre na vida da minha mãe, que é só por Deus mesmo que ela está aqui hoje. E eu queria agradecer aos irmãos, as orações dos irmãos.
É que eu falo assim para minha mãe que cada mulher aqui da igreja é um pouquinho da minha mãe. A Geise, a Kézia, a Miriam, a tia Edna, toda. Então eu queria agradecer em nome da minha mãe, a Igreja Metodista aqui de Cuiabá, e louvar a Deus por ela estar viva hoje, que só foi mesmo um milagre de Deus. Amém. Parabéns, Emília. Maravilha. Glória a Deus. Amados, mais alguém? Tiagão, vem cá, querido. Tiagão, e depois nós vamos ter, as crianças vão louvar o nome do Senhor, depois de você. Graças a Deus, deixa mim. Vou ficar meio escondidinho aqui, porque eu estou meio de bermudão, então estou meio com vergonha. Só tenho de agradecer e louvar o nosso Deus, porque Ele é um Deus impossível, um Deus de milagres, né? Como nós temos visto muitas pessoas dar o seu testemunho, falar a transformação que Deus tem feito, e eu sou prova disso. O meu relacionamento, o meu casamento é prova disso. Eu não sei se todos conhecem, mas dia 21 agora, pastor, estamos completando 1 ano de casamento. 1 ano de casado, meu irmão. É Deus. Uhul! Aleluia, eu te amo demais, minha flor. E eu quero agradecer ao nosso Criador, porque Ele é maravilhoso demais comigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que basta você ter fé, você crer, ser fiel a Deus, que Ele irá mover montanhas na sua vida. Se você quer ter um relacionamento restaurado, peça a Deus, ore, jejue, creia que o nosso Deus é o Deus impossível, amém? Obrigado, pastor. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por estar restaurando o meu relacionamento, e também pelo pastor Rogério e a Miriam, que foram peças fundamentais para o nosso retorno. Amém. Viu? Vocês podem aplaudir a Deus e o nosso pastor, a Jesus. Obrigado, pastor. Te amo, viu? Também te amo, querido. Dá beijinho. Aí. Aleluia.